Quero, nesta noite, cumprimentar a todos os nossos queridos irmãos, irmãs, todos os ouvintes, os que estão me assistindo nesta hora. Quero louvar a Deus pela sua vida, quero agradecer ao Senhor por tudo quanto o Senhor Deus tem nos feito. Quero também aqui deixar a minha saudação e meus agradecimentos a todos que no decorrer dos vídeos têm deixado seus comentários, pedindo orações, pedindo também que dê alguma mensagem, que mande um oi, uma paz, uma boa noite. E eu preferi fazer assim esses momentos de palavra e deixar só para eu acompanhar quem está fazendo pedidos. No final, sempre nós temos orado, temos apresentado ao Senhor, alguns temos respondido, como nosso irmão ali em Pernambuco, Ceará. Nós temos orado por cada um e temos visto os nossos queridos irmãos e irmãs acompanhando e deixando seus comentários. Que você também possa continuar fazendo isto e nós estaremos dando atenção aos seus pedidos, sim, no nome do Senhor Jesus. Eu acredito fielmente, poderosamente, que mais uma noite, mais uma vez, Deus traz uma palavra do seu coração para o coração de cada ouvinte, de cada um daqueles que estão me assistindo nesta hora, nesta noite. Que o nome do Senhor nosso Deus seja glorificado e seja exaltado na vida de cada um de vocês. Você que está no seu lar, você que está no seu trabalho, aonde quer que você esteja, Deus tem uma palavra para você nesta noite. Pode ser que de repente alguém esteja doente, esteja enfermo e nem consegue sair da sua casa, do seu lar, está acamado. Deus também realiza milagres em nossos dias. E em nome de Jesus eu peço ao Espírito Santo que enquanto eu estiver ministrando a palavra do Senhor, a mão do Senhor nosso Deus esteja estendida para abençoar, para curar, para restaurar a vida de cada um. Quero compartilhar nesta noite um texto das Sagradas Escrituras e desta vez que se encontra no Evangelho que escreveu Lucas, no capítulo de número 15 e o versículo de número 11. Evangelho de Jesus Cristo que escreveu Lucas, que era um médico que começou a ouvir falar de Jesus e dos seus grandes feitos, e como médico ele passou a seguir Jesus um pouco de longe para ver se realmente era aquilo que todos estavam falando. E ele não só viu, mas como ele passou a crer e escreveu tanto o evangelho que levou seu nome, Lucas, como Atos dos Apóstolos, é o mesmo escritor, Lucas, o médico amado. Capítulo 15, versículo de número 11, diz assim: E Jesus continuou dizendo: Um homem tinha 2 filhos. O mais novo reivindicou do seu pai, dizendo: Pai, dá-me a parte da herança a que tenho direito. E consentindo, o pai repartiu sua propriedade entre eles. Não se passou muito tempo, e o filho mais novo reuniu tudo o que tinha, partindo para terras distantes, e lá esbanjou todos os seus bens.
vivendo de forma irresponsável. Coincidentemente, após haver gasto tudo o que possuía, abateu-se sobre toda aquela região uma grande fome, e ele começou a passar muitas necessidades. Por esse motivo, foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região, que o mandou para o campo a fim de cuidar dos porcos. Ali chegou a ter vontade de encher o estômago com as vagens de alfarrobas com as quais os porcos eram alimentados. No entanto, ninguém lhe dava absolutamente nada. Foi quando, caindo em si, falou consigo mesmo: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui, morrendo de fome? Levantar-me-ei, tomarei o caminho de volta para o meu pai, e ao chegar lhe confessarei: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado de teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E logo em seguida levantou-se e saiu na direção do pai. Vinha caminhando ele ainda distante, quando seu pai o viu e, pleno de compaixão, correu ao encontro do seu filho e muito o abraçou e beijou. Então o filho lhe declarou: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Entretanto, o pai ordenou aos seus servos, dizendo: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu com distinção, ponde-lhe o anel de autoridade e as sandálias de filho. Também trazei o novilho gordo e o preparai. Comamos, façamos uma grande festa e regozijemo-nos. Porquanto este meu filho estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi encontrado. E começaram a celebrar o seu regresso. Entretanto, o filho mais velho estava no campo. Quando foi se aproximando da casa do pai, ouviu o som da música e das danças. Entre mentes, o filho mais velho, estando no campo, chamou seus servos e perguntou-lhe sobre o que estava acontecendo. Este informou: Teu irmão regressou e teu pai mandou matar o novilho gordo, porque o recebeu de volta são e salvo. Mas o filho mais velho encheu-se de ira e negou-se a entrar. Então o pai saiu e insistiu com ele. Porém lhe replicou ao pai: Há tantos anos tenho trabalhado como um escravo para ti, sem nunca ter desobedecido a uma só ordem tua. Contudo, tu nunca me ofereceste nem ao menos um cabrito para que pudesse festejar com meus amigos. No entanto, chegando em casa esse teu filho, que pôs fora os teus bens com prostitutas, tu ordenaste matar o novilho gordo para ele. Então lhe arrazoou o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que possuo é igualmente teu. Porém nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão e regozijarmos-nos, porque ele estava morto e reviveu, estava sem esperança e foi salvo. Esta passagem bíblica, esta palavra que foi anunciada por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma palavra que senti dentro da minha alma nesta noite, de poder trazer para você, meu querido ouvinte, minha irmã que está assistindo a este momento, a este vídeo. A Bíblia Sagrada nos diz,
o próprio Jesus declarando por parábolas. Parábolas são ensinamentos das quais o Senhor usou recursos próximos, naturais, conhecidos daquela época, para explicar essências espirituais. E aqui Jesus começa a falar a respeito de uma família, a respeito de um lar, a respeito de uma casa. Aqui começa Jesus dizendo que havia um homem que tinha 2 filhos, e o mais novo pediu ao pai que lhe desse a parte da herança que lhe era cabível. Porém, meus queridos irmãos, nós sabemos que para repartir uma herança é necessário que a pessoa venha a falecer. E dentro dos conceitos judaicos, o pai era representante da família, era como cabeça, ele era como chefe, ele era como patrão. Os filhos não tinham direito de nada sobre a herança da família, porque o pai carregava o nome sobre os filhos, para que futuramente os filhos dessem procedimento no futuro da família. Por isso que os homens em Israel tinham como maior alegria de ter filhos aos quais eles iriam dar continuidade na semente da sua família, da sua parentela. O homem que não podia ter filho, ele era menosprezado, muitas vezes humilhado, mas o homem que tinha vários filhos, ele era um homem respeitado, ele tinha um grande valor diante da sociedade daquela época, e ele era como cabeça, como chefe, como patrão, como líder, como pai, era completamente respeitado. Seus filhos tinham maior cuidado, maior seriedade, respeito para com seu pai. Agora nós vemos aqui um filho que chega até o seu pai e pede para o seu pai a parte da herança, já que esse pai, com certeza o texto dá para entender que era um pai que já estava avançado em idade, porque senão ele não ia repartir a sua fazenda, os seus bens com os seus 2 filhos. Além dele já estar em uma idade avançada, ele tinha apenas 2 filhos. Então esta herança poderia ser também dividida entre os 2 filhos, embora, falando a respeito de tradições e leis judaicas, o filho mais velho tinha o direito de receber a maior parte da herança do pai quando esse pai estivesse perto de falecer. Mas aqui nós vemos uma divisão de bens, nós vemos aqui uma divisão de herança. O pai decidiu, a pedido do filho mais novo. O pai poderia simplesmente recusar esse pedido. O pai poderia dizer ao seu filho, que ainda também era o mais novo, isso não quer dizer que ele era menor, mas era o mais novo, mas o pai poderia simplesmente dizer: filho, não é o momento de eu dividir a herança e entregar para você a sua parte, não. Quando chegar o momento certo, eu vou entregar a sua parte. O pai poderia fazer isso, mas a Bíblia Sagrada diz que o filho, ele sempre estava insistindo com o pai, pedindo ao pai que repartisse aquilo que era direito dele, pelo menos aos olhos do filho, era direito dele, ele queria. De tanto ele insistir, o pai resolveu dividir a herança e deu a parte para o seu filho. O texto sagrado diz que ainda o filho continuou, depois que a herança foi partida, ele continuou ainda na casa do pai. Só que esse tempo não durou muito. Ele resolveu pegar tudo que ele tinha e ir para terras distantes. Ele saiu da casa do pai,
aonde ele tinha todo o aconchego, toda a segurança, toda a proteção, ele deixou de estar debaixo da proteção do pai para ir para uma terra distante. Ele tomou esta decisão. Ele quis achar que ele era dono do seu próprio nariz, que ele também podia tomar suas próprias decisões. Ele se achava como preparado para descobrir novas coisas. Ele estava cansado da casa do pai. Ele queria conhecer o mundo. Ele queria conhecer o que as terras estranhas tinha para oferecer para ele. E ele ajuntou tudo quanto ele tinha e partiu para a terra distante. A palavra de Deus nos diz que, chegando nestas terras, ele começou a esbanjar os seus bens, começou a gastar os seus bens, começou a ir às casas noturnas, começou a gastar seu dinheiro com prostitutas, com bebedeiras, com jogos, começou a esbanjar de todas as maneiras os seus bens, de forma que cada vez mais ele ia perdendo tudo o que tinha. Só que ele, enquanto estava nestas terras distantes, no meio destas trevas, ele não pensava na quantidade de bens que ele ainda possuía. Ele não ficava olhando, pensando a respeito do que ele estava fazendo. Ele só estava se divertindo, gastando seus bens como se nunca os seus bens iriam acabar. Porém, a Bíblia Sagrada diz que naquelas regiões, de repente, sobreveio uma grande fome. E até esse moço jovem, que gastara agora todos os seus bens, começou a padecer muitas necessidades. Agora ele estava longe da casa do pai, agora ele tinha destruído a sua vida, ele tinha destruído os seus bens, ele estava como um mendigo, sozinho, abandonado em uma terra estranha. E por causa da fome que assolou aquelas regiões, ele foi procurar um emprego daqueles cidadãos daquela região, e aquele homem mandou ele ir aos campos para apacentar porcos. Para quem estuda um pouquinho sobre tradições, costumes da época judaica, sabe-se que os judeus, por exemplo, eles não criavam porcos, porque os porcos para os judeus são animais impuros. E agora nós vemos este moço, o único trabalho que sobrou para ele, que ele conseguiu, foi de apacentar os porcos. Quando ele começou a apacentar os porcos, e a fome era extrema naquela região, ele desejava se alimentar com os alimentos dos próprios porcos, porque ninguém dava nada para ele. Ele começou a ficar extremamente debilitado, virando um mendigo, virando um jovem, um moço, um homem completamente destruído nas mãos das terras estranhas. Nesta noite, Deus pôs esta passagem bíblica em meu coração. Depois vou dar continuidade desta metade de texto para frente. E quero apresentar para vocês uma revelação espiritual para a sua vida. A casa do Pai. Nós vemos aqui a presença de um pai e com seus 2 filhos. Este pai, ele simboliza Deus.
Esse pai, ele representa o nosso Deus. Esses dois filhos representam duas classes de pessoas, dois tipos de filhos, eu e você. Esses dois filhos representam toda a parte da humanidade que, vivendo com o pai, escolhe insistentemente, desejando a sua parte, a sua herança, porque cansou de morar com o pai. Se você notar uma coisa, você indo até Gênesis, capítulo de número 1, capítulo de número 2, você vai ver a criação dos céus e da terra, do mar e de todas as coisas que neles habitam. Depois de Deus ter criado todas as coisas, fez um jardim no Éden e colocou o homem ali para cuidar do jardim. Colocou também a sua esposa para que o casal vivessem por todo o tempo ali no jardim do Éden. Por muitos e muitos anos, pode-se dizer, segundo alguns historiadores, por milhares de anos, Adão e Eva viveram no jardim do Éden, desfrutando de todas as bênçãos de Deus. Ainda mais, Deus descia, a Bíblia diz em Gênesis, todo dia, na viração do dia, que para os judeus é cerca de 18 horas da tarde nossa brasileira, Deus descia e ali conversava com o homem. O homem desfrutava de toda a graça, bondade, amor, misericórdia do Senhor nosso Deus. O homem tinha uma intimidade, uma comunhão, uma alegria de estar na presença de Deus todos os dias. No jardim do Éden não existia choro, angústia, dor, lágrimas, sofrimento, solidão, depressão, doença, enfermidade, frustrações, não. No jardim do Éden existia paz, alegria, comunhão, harmonia, existia tudo quanto podemos imaginar de coisas boas. Esta era a vontade do Senhor nosso Deus. E nós vemos que, assim como o filho pródigo, chegando ao pai, insistiu que o pai lhe desse a herança e ele foi para uma terra distante, na casa do pai ele tinha de tudo. Ele tinha o pão, ele tinha o cuidado, ele tinha o amparo, a proteção, ele tinha a alegria, o companheirismo do pai, mas ele decidiu sair. Adão tinha tudo isso também, tinha a proteção de Deus, o cuidado de Deus, mas ele decidiu desobedecer à voz do Senhor e ele então foi expulso do jardim do Éden para ir para regar a terra, terras distantes. Assim também o filho pródigo pediu a herança, pegou seus bens e foi para a terra distante. Sabe o que isto quer dizer? Isto significa que Deus, ele sempre está chamando os seus filhos para perto dele. Sabe, muitas vezes a razão do teu sofrimento, a razão das tuas lágrimas, a razão da sua solidão, sabe qual é a razão disso? Biblicamente, a razão de tudo isto é a ausência de Deus, é a distância que está tendo da sua vida para com Deus. O profeta Isaías, no capítulo de número 59, versículo de número 2, está dizendo assim também, está falando que os meus ouvidos não estão agravados para que não possa ouvir, e nem a minha mão está encolhida para que não possa alcançar. Mas os vossos pecados, versículo 59, 2 fala, os vossos pecados fazem separação de vós e mim, diz o Senhor, para que eu não vos abençoe. A razão de muitas angústias da tua alma, a razão do teu casamento muitas vezes estar indo para o fundo do poço, a razão da sua casa estar caindo literalmente,
A razão da sua família estar destruída, estar dividida, na maioria das vezes, é o distanciamento da sua vida para com Deus. É a distância que você está de Deus. Porque Deus, Ele é paz, Ele é amor, Ele é alegria, Ele é o nosso Pai, Ele cuida de nós, Ele nos ampara, Ele nos protege, Ele nos ajuda. Jesus chegou ainda a dizer: qual é o pai que o filho pedindo para ele pão vai dar para ele pedra? Qual é o pai que o filho pedindo para ele peixe, ele vai dar uma serpente? Se nós, sendo maus, sabemos dar coisas boas para os nossos filhos, quanto mais o nosso Pai Celestial. Agora, por que a razão de você estar passando por essas aflições? Por que você está no seu quarto, deitado na sua cama, abraçando o seu travesseiro e chorando sem parar? Por que você está triste, abatido desta forma, sem ter o que te consolar? Por que você está afligindo tanto a si mesmo, ao ponto de se desesperar da sua vida, desejando tomar certas atitudes e decisões que, sinceramente, não são decisões e atitudes corretas? Mas você está passando por este momento difícil, pode ser, meu querido, minha querida, que é a distância que você está tendo de Deus, porque você está tendo muito tempo para as coisas desta vida, para as coisas deste mundo. E Jesus disse assim: homem, se hoje lhe pedir a sua alma, o que você está ajuntando, para quem será? Você tem tido tempo para todas as coisas, tempo para o trabalho, porque é necessário, tempo para os estudos, porque é importante. Você tem tempo para todas as coisas, só que para Deus você tem deixado o mínimo de tempo da sua vida possível. Parece que como Deus esteja em último lugar na sua agenda. Quando apenas aperta a situação, quando as coisas se complicam, é que começam-se a pensar em Deus, sendo que Deus, a maior vontade de Deus é de estar bem pertinho dos seus filhos, é de abraçar, de cuidar dos seus filhos. Só que, como o filho pródigo aqui, o pai poderia dizer para ele: não, eu não te darei a herança, e você não vai sair agora, porque eu sou seu pai e não quero te dar a herança. O pai acabou deixando porque o filho insistiu. Muitas vezes tem pessoas que estão me vendo, estão me ouvindo, que também já fizeram essa pergunta para si mesmo, para outro, até para Deus: por que que o Senhor permitiu tal coisa? Por que que o Senhor deixou eu fazer isso? Por que que Deus permitiu tal situação? Não poderia Deus falar assim: não, você não vai, não, você não vai fazer? Poderia Deus fazer isso? Poderia. Mas aqui nós aprendemos com o filho pródigo que ele insistiu na parte da herança com o pai deu, o pai deixou. Por quê? Para que o filho pudesse reconhecer aquilo que ele pensava que era, pensava que tinha, podendo chegar lá na frente, reconhecer que sem a casa do pai, ele é um pobre, miserável, desgraçado, perdoa essa palavra, que é uma pessoa que é destituído da graça, sem a presença do pai, sem estar na casa do pai. Ele é tudo isso e muito mais. E foi o que aconteceu com o filho pródigo. E pode ser, meu querido, minha querida irmã, que é o mesmo que esteja acontecendo com você. Aqui, em nenhum momento o filho
mais novo deixou de ser filho. Ele só não estava na casa do pai, mas ele continuou sendo filho. Você muitas vezes é o filho de Deus, é filha de Deus. Você não deixou de ser filho, você não deixou de ser filha. Porém, em que terras estranhas você está andando? Em que solo você está caminhando? Para onde você tem ido? Com quem você tem compartilhado momentos da sua vida? Quantos anos você tem gasto com as coisas deste mundo? Você muitas vezes não conhece nada de Deus. Você muitas vezes não para uma hora do seu dia para falar com Deus ou meditar nas Sagradas Escrituras. Mas muitas vezes, me desculpe a minha franqueza, muitas vezes você assiste uma novela, você assiste um jornal que só tem notícias ruins e desastrosas, você acaba assistindo um filme, acaba assistindo um futebol, que são 90 minutos, 1h30, mas você não passa 1h30 com teu Deus, você não fica na presença do Senhor. Você tem tempo para suas amigas, você tem tempo para os seus amigos, você tem tempo para os seus passeios, você tem tempo para todas as outras coisas, mas para Deus é o mínimo que você reserva. Só que, meu querido e minha querida, Deus, Ele está acima de tudo. Ele deveria na tua vida estar em primeiro plano, acima do teu marido, acima da tua esposa, acima e bem mais acima dos seus filhos, dos seus pais, porque foi Jesus mesmo quem disse: quem ama o pai, a mãe, seus irmãos mais do que a mim, não é digno de mim. Então, o que as pessoas têm feito é reverter os valores espirituais, os valores cristãos, têm colocado suas próprias vidas, seus próprios interesses, seus próprios sonhos à frente de Deus, ao invés de colocar eles nas mãos de Deus. E assim o que acontece? O que aconteceu com este filho pródigo? Ele saiu com todos os seus bens. Lembra quando você começou a ter a sua vida? Muitas vezes você teve a oportunidade de conquistas. Eu não sei, esse texto é usado muito por pregadores para pregações evangelísticas, ao ar livre, em congressos de céu aberto, aonde anuncia a volta do filho pródigo, do crente que estava na igreja. Também é importante frisar isso. Aqui está falando também a respeito, quem sabe eu estou falando com você, meu querido, minha querida, que deixou de congregar. Você já faz quanto tempo? 1 ano, 2 anos, 5, 10 anos? Quantos anos faz que você não vai mais adorar a Deus na casa do Senhor? Quanto tempo? 1 mês? Algumas semanas? Você parou por quê? Por que você deixou de ir para a casa do Pai? Aqui a Bíblia Sagrada diz que o filho começou a gastar todos os seus bens com os prazeres deste mundo. Em que você tem gasto os bens que Deus tem te dado? A saúde que Deus tem te dado? A paz que Deus tem te dado? A oportunidade de você ter uma vida abençoada na presença de Deus? No que você tem gasto? Será que você não tem passado horas e horas na sua internet? Horas e horas no seu WhatsApp? Horas e horas no seu Facebook? Horas e horas com os seus compromissos? Horas e horas na frente de uma televisão? Mas quanto tempo você tem passado na presença de Deus? Escuta, a razão de muito sofrimento que você está passando, repito, é a distância que você está de Deus. A Bíblia Sagrada diz: chegai-vos a mim e eu chegarei a vós. Deus é Deus de perto e é Deus de longe. Porém, Deus só está perto daquele que o clama, daquele que o chama, daquele que o teme.
daquele que quer estar perto dele. Querer Deus às horas difíceis é fácil. Buscar a Deus quando tudo está terrível é até um impulso humano fazer isso. Porém, a vontade de Deus não é que os seus filhos o busquem na hora que aperta o sapato. Eu, como pastor de uma igreja, vem muitas pessoas até a nossa igreja, até nós, quando estão no fundo do poço. E eu falo isso porque é verdade, todos os pastores, acredito que a maioria concordará com essa minha palavra. Porém, quando começam a ser abençoados, quando começam as coisas a melhorarem nas suas vidas, muitos deles abandonam a igreja, abandonam sua denominação, seu pastor, mas procura o seu pastor nas horas terríveis, quando o marido está bêbado, quando a filha foi embora, quando o filho está drogado, quando o endemoniado está lá dentro da casa, os demônios pegaram alguém, aí lembra do pastor, lembra da igreja, lembra de Deus. Eu não estou aqui apontando, estou deixando as claras para você entender que muitas angústias, você mulher que está em depressão, você homem que está se sentindo na solidão, eu quero dar uma palavra para você. Isto que você está passando é a distância sua para com Deus. Porque quando Deus está perto de uma pessoa, pode ele estar no meio de uma guerra mundial, ele vai sentir a paz, a presença de Deus dentro do seu coração, e a guerra para ele vai ser a circunstância, mas dentro dele estará a presença do Todo-Poderoso e nada poderá afligir. Ele pode morar numa casinha humilde e ter Deus dentro da casa dele. Ele poderá ter absolutamente aos olhos humanos nada, mas tendo a presença de Deus, ele tem tudo. Muitas vezes você está sofrendo porque você tem gasto os bens que Deus lhe deu com as coisas desse mundo em terras estranhas. E Deus quer dar essa palavra para o teu coração. Quero continuar o texto nesta noite, a Bíblia Sagrada. Hoje eu sinto a presença do Espírito Santo aqui falando aos nossos corações fortemente. A Bíblia Sagrada diz que quando ele estava apacentando os porcos, desejando se alimentar da comida que era dada aos porcos, porque ninguém lhe dava nada, ele começou a sofrer tanto, mas tanto. Pensa bem comigo, quantas pessoas que estão na sarjeta, que estão nos lixos, nos lixões deste mundo, que estão nas cracolândias, dentro dos presídios, nos hospitais, sabe? Quantas pessoas que estão no fundo do poço, e mesmo nessas situações, a pessoa parece que não consegue enxergar a luz de Jesus que ilumina os que estão em trevas. Parece que eles estão tão dopados com o pecado, tão dopados com a desobediência, tão dopados com o sofrimento, com a dor, com a angústia deste mundo, que eles não conseguem mais sentir, perceber o lamaçal em que eles se encontram. Mas a Bíblia Sagrada diz aqui, no versículo 17, quando ninguém lhe dava absolutamente nada, e ele estando nesta terrível trevas, ele caiu em si, e ele falou dentro do coração dele, pensando: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome. Ele começou a meditar e lembrou da casa do pai.
Ele lembrou do pai que ele tinha, da casa que ele tinha, do alimento que ele tinha, da cama, das roupas, dos cuidados, dos amparos que ele tinha dentro da casa do pai. E ele pensou mais: eu vou fazer uma coisa, vou tomar uma decisão, vou me levantar, tomarei o caminho de volta para a casa do meu pai. E quando eu chegar na casa do meu pai, eu então chamarei o meu pai e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Já não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Ele pensou isso. E sabe aonde ele pensou isso? Na lama em que os próprios porcos estavam residindo. Ele pensou isso no fundo do poço. Ele pensou isso, podemos dizer, no lixo deste mundo. Quando ele estava caído, jogado na sarjeta, ele começou a lembrar da casa do pai, e ele começou a pensar em voltar para a casa do pai, e ainda o que ele iria dizer para o pai quando ele visse o pai. Sabe o que isso quer dizer? Que mesmo no fundo do poço que você possa encontrar, a voz do Espírito Santo está falando dentro do teu coração e dizendo para você: filho, filha, você tem um pai. Filho, filha, você tem um lar. Filho, filha, tem alguém preocupado com você. Tem alguém que te ama, tem alguém que está todos os dias olhando da porta para fora para ver se você volta, para tentar enxergar você de longe. Tem alguém que está querendo te abraçar, querendo te beijar. Tem alguém que está preocupado com você. Poderia Deus mudar a sua história de um momento para o outro, da noite para o dia? Pode Deus fazer isso a qualquer momento, porém, existe uma voz interna dentro de cada ser humano que faz ele tomar suas decisões. E essa voz, junto com a do Espírito Santo, é quem vem convencer o homem dos seus caminhos errados, das suas atitudes erradas. E a voz do Espírito Santo está falando no teu coração nesta hora, nesta noite, dizendo para você que está caído na sarjeta, que está guardado, trancado dentro de um quarto escuro, você que está passando pela depressão, pela solidão, você que está enfermo, você que está com câncer, com AIDS, você que está hospitalizado, você que segundo a medicina não tem mais salvação da sua vida, você que acha que tudo está terminado, a voz do Espírito Santo nesta noite está dizendo para você: volte para o seu pai, volte os teus pensamentos e comece agora a lembrar, conforme diz Jesus em Apocalipse: lembra da onde tu caíste e arrependa-te e volte ao primeiro amor. Assim esse filho, segundo a palavra do Senhor nosso Deus, ele fez. A Bíblia Sagrada nos diz que ele logo em seguida levantou-se daquela situação. Sabe o que você tem que fazer? Você tem que levantar-se dessa situação. Você que não pode aceitar essa humilhação, você não pode aceitar ficar trancafiado dentro de si mesmo, acusações que são lançadas contra você, pessoas que te apontam, pessoas que olham para você e te criticam, te julgam de todas as maneiras. Você não pode aceitar que segundos e terceiros domine a sua mente, domine
as suas atitudes. Aqui a Bíblia e o texto está dizendo que ele, levantando-se, saiu em direção do Pai. O que você tem que fazer nesta noite é levantar-se desta situação e ir procurar os seus direitos diante de Deus, diante do Pai, como filho, se levantar desta humilhação, se levantar desse sofrimento, dessa depressão, dessa tristeza, dessa angústia, se levantar e ir ao encontro do Pai. A Bíblia diz que quando este moço, ele tomou essa decisão, se levantou e foi ao encontro do Pai, a Bíblia diz que o Pai o avistou de longe. O Pai o avistou de longe e saiu correndo ao encontro do seu filho e o abraçou e o beijou. O que isto quer dizer? Que a decisão é sua. Você tem que se conscientizar do que você fez, do que de errado você está fazendo, das atitudes que levaram você a estar nessa situação. Você que tem que lembrar que tens um Deus, que tens um Pai, que é poderoso, que é fiel para te ajudar. Você que tem que se levantar para ir ao encontro do Pai. Não é o Pai quem tem que ir até aonde você está, não é Deus que vai até onde você está, dentro do seu quarto, a sua cama. É claro que Ele se faz presente, principalmente agora, mediante a sua palavra, pelo seu Espírito Santo que está se movendo sobre nós. Mas quem tem que se levantar e ir ao encontro do Pai é você, somos nós. Por isso que o texto deixa bem claro: quando o filho se levantou e foi em direção à casa do Pai, a Bíblia fala que o Pai o avistou de longe, saiu correndo e abraçou e o beijou. Sabe o que significa? Que quando você toma a sua atitude, quando você se levanta e quando você vai procurar a Deus, Deus já está vindo ao seu encontro. Quando você pensa em tomar a decisão de buscar ao Senhor, em Isaías 56, versículo 5 e 55, versículo 6, está dizendo: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai Ele enquanto está perto. Quando você toma essa decisão, vou para a presença de Deus, vou abandonar meus pecados, vou abandonar os meus caminhos errados, vou sair desse meu quarto, sair dessa depressão, sair dessa solidão, sair dessas frustrações em que eu estou vivendo, e vou para a casa do Pai, vou para a presença de Deus. Quando você toma essa decisão, Deus já está vindo ao seu encontro. Quando você toma uma decisão, Deus já está perto de você para te dar a vitória. Por isso que o texto diz: o Pai correu, o Pai abraçou, o Pai beijou, mandou buscar a melhor vestes, mandou matar o melhor cordeiro para fazer uma festa, colocou nos seus pés as sandálias como o sinal de que ele era filho, pôs na sua mão um anel que era selo de autoridade, que carimbava os papéis que eram importantes da família, e ainda fez uma grande festa com aquele filho que estava perdido, mas foi achado, que estava morto, mas reviveu. Deus está falando com você que está perdido, com você que está morto, com você que está triste, que está angustiado. Volte, porque o Senhor nesta noite te encontrou. Esta palavra de vida vai de encontro ao teu coração. Mudanças de vida Deus tem para você nesta noite. Deus tem mudança para a tua família, tem mudança para o seu lar, tem mudança para os seus filhos, mudança para o teu casamento, mas você tem que tomar a atitude de se levantar e voltar para os braços do Pai. Os amigos não podem fazer o que o Pai faz. As amizades deste mundo são enganosas, mas a de Deus é verdadeira. E o texto termina, e eu vou terminar a mensagem desta noite dizendo que quando ele voltou, Deus deu tudo para ele de volta. O Pai cuidou, abraçou dele completamente. Você que está passando por momentos difíceis, você está sofrendo aí,
quem sabe é por vícios, quem sabe a sua situação financeira, não sei, são diversas e tantas coisas que atormentam o ser humano, mas uma coisa eu sei, que não há ninguém que se aproxima de Deus e continua a mesma pessoa. Não há ninguém que tenha Deus como Pai, que seja como um filho caído na lama, porque o Pai cuida dos seus. E eu quero fazer um convite para você nesta noite. Eu quero fazer o convite de você se levantar dessa situação e você voltar aos caminhos do Senhor, à casa do Pai. É claro que eu posso estar falando com pessoas que nunca foi crente. Essa mensagem não tem nada a ver com ter sido crente ou ter frequentado a igreja. Essa palavra está sendo ministrada para você que está longe de Deus, para você que deixou de buscar a Deus, você que pegou todos os seus bens e saiu da casa do Pai e foi viver estranhavelmente em terras estranhas, longe da presença do Pai, longe da presença de Deus. Eu quero te convidar para você voltar, e voltar agora, e voltar neste momento, e voltar hoje para os caminhos do Senhor, para a presença de Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesta noite orar, abençoando a sua vida e a sua decisão, a sua casa, o seu casamento e todos os seus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero pedir, se você puder, fechar os teus olhos, aonde quer que você esteja. Eu quero lembrar dos irmãos e irmãs, das pessoas que pediram oração, que deixaram seus comentários. Estarei apresentando você, tanto agora quanto depois, assim por menor, na presença de Deus. Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero apresentar, Senhor Deus, estas pessoas que ouviram esta mensagem, Senhor, nesta noite. Meu Deus, eu senti a Tua presença aqui nestas palavras, Senhor, porque não podem ser palavras humanas minhas, porque, Senhor, ó Deus, não tenho direito de entrar nos corações assim, mas são Tuas palavras, Senhor. Eu ministrei a Tua palavra, Senhor Deus, esses queridos irmãos e irmãs que ouviram, que me assistiram, alguns conseguiram, puderam, tiveram meios de deixar os seus comentários, pedir oração, pessoas com problemas na família, problemas no casamento, com filhos na prisão, com um familiar doente, enfermo, alguns com câncer, alguns já, Senhor Deus, pelos médicos foram, Senhor, condenados à morte. Pessoas que estão vivendo no caos, estão angustiados e tristes. Pessoas que estão na depressão, na solidão, sofrendo. Esta mãe que chora pelo seu filho. Este pai que chora por causa, ao ver a sua casa da maneira que está. Aonde tinha paz, agora está tendo guerra. Aonde há alegria, agora está tendo tristeza. Deus, eu invoco o Teu nome sobre estas pessoas. E aonde está a guerra, vem a paz. Aonde há tristeza, vem a alegria, Senhor. Deus Todo-Poderoso, assim como esta passagem bíblica a respeito do filho que foi, gastou tudo e começou a padecer fome e foi no fundo do poço, mas o Senhor, ó Deus, o cobriu com vestes novas, com sapatos novos, com aliança no dedo, Senhor, e fez uma grande festa pelo filho que havia se perdido, mas foi achado. Assim também sobre estas vidas que estão me vendo e me ouvindo, Senhor Deus, seja-lhes dado, ó Pai, a oportunidade de serem vestidos, serem, Senhor, calçados e abençoados pelo Senhor. Em Teu nome, Pai, eu ministro sobre cada vida, sobre cada lar, sobre cada família, a bênção da parte do Senhor, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Que o Senhor Deus, nosso eterno Pai, como disse Jesus na oração em Mateus capítulo 6, versículo 9, Pai nosso
que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Que o nosso eterno Deus, o nosso Pai, te abençoe grandemente, ricamente, poderosamente. Conceda o desejo do teu coração nesta noite. Durma em paz, em nome de Jesus Cristo. Nós somos aqui de Mojimirim, da Igreja Remanescentes de Deus, no bairro do Jardim do Lago. A nossa igreja está ali na rua Pedro Bonaldo, 172. Se vocês for de perto, um dia puder estar conosco, se alegrar conosco, nós ficaríamos muito felizes. Que a bênção do Senhor seja sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre a tua família. E aguarde, porque o filho, quando volta, recebe novidades. Deus abençoe.